Então, hoje a gente vai falar um pouquinho, ainda dentro daqueles artigos, né, daquela parte mais longa, porque aí a gente trabalha muito agora os artigos até o final, né, até o 7º artigo, depois a gente tem ainda os outros. A gente vai finalizar, de certo modo, a vida de Jesus enquanto existência dele na Terra. Então, a gente vai ver sobre a vida pública de Jesus, sobre a paixão e sobre a exaltação de Nosso Senhor. Lembrando que nós vimos, né, até aqui todo o início da vida de Jesus, porque ele veio já nas aulas anteriores. Na idade de 30 anos, Jesus fez-se batizar por João, no Rio Jordão, e jejuou em seguida 40 dias no deserto, onde se deixou tentar pelo demônio. Eu gosto muito dessa forma com que o Padre Francisco escreve, né? Jesus fez-se, ou seja, Jesus não apenas quis, mas ele fez que acontecesse. Ou então, Jesus deixou-se tentar pelo demônio. Isso mostra que Jesus ele é de uma realeza perfeita. As coisas acontecem conforme ele quer. Inclusive a tentação que ele sofreu aconteceu por uma permissão dele. O jejum e a solidão foram escolhidos por Jesus para satisfazer a Deus por causa do fruto proibido, criminosamente comido no paraíso, e por causa da queda na tentação. Interessante a gente observar isso. Jesus, durante sua vida, uma vez que São Paulo chama de novo Adão, né? De fato ele é, porque por Adão entrou a perdição no mundo e por ele entra a graça, a salvação. E aí um ponto interessante é que Jesus, toda a sua vida, vai ser como que um contra-testemunho do testemunho ruim de Adão. Então o que Adão fez de mal, né? Claro que depois Adão se converte, Adão vive uma vida santa, tanto é que nós podemos, os patriarcas do Antigo Testamento, né? Nós podemos chamá-los de santos, Santo Adão e Santa Eva, podemos pedir intercessão deles, né? Mas aquilo que foi feito de mal por Adão, Jesus volta atrás, né? É como se Jesus santificasse aquelas más ações que Adão tinha tomado, não só Adão como Eva também, só que Eva mais prefigurada na Virgem Maria, né? A prefiguração dos 40 dias sempre se dá nas Sagradas Escrituras como um tempo de penitência e preparação. Então a gente reparar não só com Nosso Senhor, mas com Moisés, nos 40 anos do deserto, com Elias, com a chuva do dilúvio, com os ninivitas, sempre 40 aparece como esse símbolo da penitência e da preparação. Tanto é que a quaresma é 40 dias, né? Que os períodos de preparação que a igreja tinha antigamente, que hoje acabaram sendo tirados na liturgia, mas que são as têmporas, por exemplo, eram períodos anteriores de preparação. A igreja sempre se preocupou com a preparação. Isso é um ponto, pessoal, que aqui eu acho que a gente começa agora a ter a catequese não só do que no livro, mas trazendo um pouco para nós. Quando nós vamos receber os sacramentos, nós também precisamos de nos preparar, né? Os sacramentos eles têm uma eficácia, e essa eficácia ela é maior ou menor conforme as disposições, tanto as disposições de quem celebra, quanto as disposições de quem recebe. Então, por exemplo, claro que não é assim que funciona, mas de uma forma talvez mais pedagógica. Suponhamos que o sacramento do matrimônio dá aos nubentes, ele pode dar até 100 graças. Dependendo da disposição com que os nubentes recebem, eles podem receber 1 graça, 10 graças, 50 graças ou 100 graças. Isso depende muito da preparação espiritual com a qual eles tiveram, da formação a qual eles receberam. E aí talvez a gente perceba, por exemplo, por que hoje em dia há tantos divórcios. Por exemplo, com a má preparação, com as más disposições com que muitos vão receber o sacramento do matrimônio, o mesmo eles recebem de fato, mas não é efetivo. A graça, ela não age como poderia agir. É como se fosse um limitador da graça, da ação da graça. E todos os sacramentos. A Eucaristia é uma coisa, gente. O domingo, o preceito de santificar o domingo não é tomar a Eucaristia. Tanto é que a gente pode ir à missa e não tomar a Eucaristia e participar da missa da mesma maneira que quem toma a Eucaristia. Tomar a Eucaristia não é o mandamento. O mandamento é santificar o domingo.
E a gente não santifica o domingo apenas na missa. Pensa o seguinte, a missa é 7 da noite, por exemplo, e eu vivi do meu dia, da hora que eu acordei até as 7 da noite, fazendo inferno dentro de casa, brigando, com confusão, escutando músicas erradas, vendo vídeos errados, tendo uma vida imoral durante aquele dia, e à noite eu vou... E não cometendo talvez um pecado grave, mas à noite eu vou tomar a comunhão. Não há disposição de alma. As graças não vão ser eficazes. Por isso que o dia do domingo é um dia de santificação, ou seja, não quer dizer que a gente vai ficar rezando o dia todo, não é isso? Porque a gente também santifica cumprindo nossos deveres com nossa família, os divertimentos lícitos, o descanso que é merecido, tudo isso também nos prepara, mas não é um dia que eu só tomo a Eucaristia. É um dia também que eu tiro um tempinho ali a mais com a minha família para rezar. Talvez, se durante a semana eu não consigo fazer uma visita ao Santíssimo, no domingo vai eu, minha esposa e meus filhos fazer a visita ao Santíssimo. É um domingo, um dia de santificação. Antigamente, quando as missas eram celebradas apenas na aurora, no raiar do dia, na manhã, que existia, a igreja ela foi fazendo um discernimento quanto à questão da Eucaristia, porque a igreja sempre entendeu que o valor da Eucaristia é tão grande que ela não pode ser banalizada, portanto havia uma regra para tomar a Eucaristia, não só da confissão, mas de uma preparação rigorosa no dia anterior, de um poder mesmo tomar a Eucaristia. Às vezes os diretores espirituais proibiam que a pessoa tomasse a Eucaristia, porque às vezes a alma dela estava numa tal maturidade espiritual que ela não estava preparada para tomar a Eucaristia. E aí o diretor espiritual só permitia às vezes que ela cumprisse a Eucaristia conforme o preceito da igreja, que é uma vez no domingo no período de Páscoa, no tempo pascal. Os monges do deserto, santos, muitos santos monges do deserto, só tomavam a Eucaristia uma vez no ano. Por uma consideração de que a Eucaristia é algo tão grande e tão inimaginável para nós, que eles não estavam preparados. Eles se preparavam ao longo de um ano todo para que tomassem a Eucaristia de forma digna. E eu garanto para vocês que esses santos monges do deserto tinham muito mais graças nessa única Eucaristia do que em tomar a Eucaristia todo dia, igual muitos fazem, sem disposição de alma. Aqui eu não estou falando para a gente parar, eu estou falando para a gente se preparar. Buscar disposição de alma. Então, no dia anterior à Eucaristia, se eu vou à missa ao domingo, no sábado, se alguém vai receber, a gente vai visitar a nossa casa, a gente não começa a preparar uma semana antes, às vezes. Então, se eu vou receber a Eucaristia no domingo, já no sábado eu começo a fazer pequenos atos de adoração ao longo do dia. Não precisa eu parar, não. Estou lavando uma vasilha e faço, meu Deus, eu te adoro na Eucaristia. Meu Deus, eu te adoro naquele sacrário que o Senhor está esquecido. Ou atos de caridade, meu Deus, eu te amo, mas me faça amá-lo mais. Atos de esperança, meu Deus, eu espero em ti, mas me faça esperar mais ainda. Ou atos de fé, meu Deus, eu creio em ti, mas me faça crer mais ainda. E é assim que a gente se prepara para receber os sacramentos de uma maneira geral. Eu falo por mim, as minhas disposições para o sacramento do matrimônio, eu percebo que as graças estão chegando ainda. Porque no dia do sacramento, na semana do sacramento do matrimônio, havia sido tão atribulado a semana que eu não me preparei. Então eu vejo que hoje que eu comecei a tomar consciência disso, que eu tenho recebido graças que eu deveria ter recebido lá no dia. E as graças do matrimônio e da ordem, desses dois sacramentos especialmente, são muito sensíveis. A gente sente, não como uma emoção, mas a gente sente a graça agir. Então a gente vê a gente recebendo mesmo. É só um ponto, porque eu acho que é importante. Se Nosso Senhor se preparou, gente, e Ele já era santo, perfeito, impecável, não precisava de preparação, mas Ele fez para nos mostrar. Então acho que nós também devemos buscar melhor nos preparar para a recepção dos sacramentos. Na liturgia encontramos o 40 dias. Isso que eu já falei. Gente, um ponto, eu não sei se eu comento isso abaixo, mas talvez até uma curiosidade. Existe uma linha teológica, até na verdade a mais aceita pela igreja, de que o demônio não tinha certeza que Nosso Senhor era Nosso Senhor. Ele não tinha certeza que Cristo era o Messias, o Filho de Deus. Ele ficava entre era um profeta ou um Messias. Por isso que o demônio tenta ele. E aí ele tenta 3 vezes, Tenta primeiro a carne, com a tentação da fome, tenta com o poder, que é a tentação humana do orgulho, e tenta por último, e aí sim, a última tentação que ele faz é a tentação da divindade.
onde nosso Senhor tem que se revelar, né? Mostra todos os reis, se prostrados me adorares, terá todos os reis da terra. E aí o que nosso Senhor responde? Não tentarás o Senhor teu Deus. Porque por mais que o demônio não aceite, mas Deus é o Deus do demônio também, né? Então, e é aí que o demônio tem certeza, não, esse realmente é o Messias, e o demônio também se vê obrigado a cumprir até o demônio teve um papel ali, não por mérito, mas por obrigação, né? De tentar o Filho de Deus, ele tinha que fazer isso. Então é interessante, né? Só uma curiosidade de que possivelmente nem o demônio soubesse que Cristo era Cristo. Ele achava que era um outro João Batista, né? Ou seja, um outro profeta, mais elevado, mas profeta. Só uma curiosidade. A partir do 30º ano, Cristo andou por toda a Judéia, ensinando por cerca de 3 anos e meio, tendo reunido para si 72 discípulos, dos quais tirou e 12 apóstolos, né? Aqui ocorre, gente, a instituição da hierarquia eclesial. Os 12 apóstolos são os bispos da Santa Igreja, do qual um foi retirado como chefe visível, Pedro, que é Papa. Os discípulos são sacerdotes cooperadores dos bispos, e as multidões são os fiéis da Santa Religião. E aí a gente precisa de praticar a virtude da humildade. A Igreja não é uma democracia, nem poderá ser. Porque se Cristo é rei, ele é rei, não é presidente. Rei não é democrático. Cristo é rei. E o Papa é o rei na terra, porque o Papa é o Cristo na terra, é o doce Cristo na terra. Os cardeais, que são os mais próximos, são os príncipes apostólicos. Por quê? Porque eles elegem o Papa. Os bispos são esses sucessores dos apóstolos que têm a plenitude da ordem. Os bispos recebem os 3 graus da ordem: o diaconato, a ordem, o presbiterato e o episcopado. Então existe uma dignidade maior no bispo do que nos padres. Tanto é que quem governa é o bispo, quem é governado pelo bispo é o padre, e quem governa a paróquia é o pároco, que tem ali muitas das vezes o seu assessor, né, o vigário paroquial, ou às vezes não, mas o vigário paroquial não toma papel de pároco na paróquia. Porque é uma questão, e aí a gente entra num ponto muito interessante que chama direito divino. Existem direitos que são dados por Deus e que ninguém pode tirar. É por isso que a gente luta, por exemplo, contra o aborto, porque o direito à vida é um direito divino. Não é porque o aborto é feio. Não. É porque eles querem legislar algo que só Deus poderia legislar. É um direito divino. E uma vez que é um direito divino, Deus dá esse direito a quem Ele quer. Portanto, Ele deu esse direito aos 12, dentro dos 12 um direito especial a um deles, que é Pedro, né? É interessante, a gente percebe um funcionamento dessa hierarquia na Sagrada Escritura. Com os 12, Jesus falava às claras, porque eles precisavam conhecer a doutrina, porque o munus apostólico, o munus deles, ou seja, a função deles é de governar e é de ensinar. Quem ensina é a igreja. Por isso que eu não tirei da minha cabeça o que eu estou falando, eu tirei do catecismo. E o Padre Francisco, por consequência, tirou da Santa Doutrina. E quem ensina é a igreja. Nós aprendemos da igreja. E nós temos a igreja discente, que são os alunos, nós, fiéis, e a igreja docente, que é a igreja que ensina. Por isso que um leigo não pode virar para um padre e falar assim: padre, em matéria de fé, tá, gente? Aqui eu estou falando assim, não pode, não um padre, mas ele não pode desdizer a igreja. A igreja fala que esse livro é azul. O leigo não pode falar: não, mas eu acho que não é azul. Eu não concordo. Bom, tudo bem, não concorde, mas não seja católico. Porque em matéria de fé e de moral, nós cremos naquilo que crê e professa a Santa Igreja Católica Apostólica Romana. E não vamos mas eu acredito na reencarnação. Tudo bem. Como dizia o Padre Léo, pegue seu caldeirãozinho e abra seu inferninho para lá. Porque existe uma questão de hierarquia. Então os 12 são aqueles próximos de Cristo, que Cristo ensinava às claras, né?
E desses 12 tinha um que era o Papa. E reparem, São Pedro ele passa a ter um papel de Papa mesmo, né? De falar primeiro, de confirmar os irmãos. Quando São Paulo se converte, São Paulo vai a Roma conhecer Pedro. Quando tem uma querela entre os outros apóstolos, é a Pedro que eles vão perguntar. Pedro errou também. E São Paulo corrigiu Pedro. Às vezes o Papa também vai errar e precisa que os bispos corrijam o Papa. Mas, de uma maneira geral, o Papa tem esse poder de ligar e desligar. Depois os apóstolos. E os discípulos, os 72, são a figura do sacerdote. Não figura, eram sacerdotes. Já sacerdotes. E por isso que Jesus manda que eles vão e que eles expulsem os demônios, que eles curem os doentes. Porque ainda não havia instituição de sacramentos, mas depois eles fazem o que os bispos os permitem fazer, e a multidão somos nós. Essa é a hierarquia da igreja. Por mais que queiram mudar, não podem, porque o direito divino quis assim, eles não podem contradizer Deus. Entende? A doutrina de Cristo é com razão chamada Evangelho ou Boa Nova, pois traz a Boa Nova da salvação e da redenção do gênero humano. Lembramos que até então o céu estava fechado, né? É Cristo, pela ressurreição, que o reabre. Cristo é doutor dos doutores, pleno de autoridade divina e de inteligência completa. Não podia errar em seus ensinamentos. Por isso, cada palavra do bom Deus deve ser seguida fielmente, devido à sua inerrância. Gente, isso aqui é uma coisa muito grave. Não se segue no Evangelho aquilo que se concorda. Se segue tudo? Ou não se segue? Existe um erro muito grave hoje de um católico de mosaico. Muitos católicos hoje, e infelizmente muitos padres e até bispos, são mosaicos do catolicismo. Eles pegam o catolicismo, quebram eles e começam a catar as partes que concordam e misturam a esse mosaico de catolicismo partes da sua própria ideia teológica, ideia religiosa, mas eles vão contra aquilo que Nosso Senhor propôs. Porque aí entra uma questão seguinte: Nosso Senhor ensinou no Evangelho, deixou os 12 para discernirem e para continuar o ensinamento pela guia do Papa. E os 12 receberam um dom sobrenatural de inteligência e sabedoria que ninguém mais recebeu. E que eles, ao saberem que morreriam, passavam esse dom para os outros bispos e para os outros, por consequência, para os outros papas. E a igreja foi construindo uma doutrina, lembrando daquela passagem que a igreja tirava do baú coisas novas e velhas, mas não novas no sentido de novidades, porque elas sempre estiveram no baú. Novas no sentido de que eram desconhecidas até o momento em sua totalidade. Então a igreja não pode ensinar novidades teológicas. Se a igreja sempre creu que algo era errado ou que algo era certo, e se a igreja conseguiu, com base na Sagrada Escritura, na tradição e no magistério, ligar isso aos apóstolos, ao ensinamento eterno da igreja, como doutrina de sempre, a igreja não pode desdizer algo. Então a gravidade que nós temos hoje em dia, quando nós vemos, por exemplo, aqueles que têm o munus de ensinar, ensinando coisas contrárias ao que a igreja sempre ensinou. E aí nós temos duas ações. A primeira não é querer corrigi-los, porque nós não podemos. A primeira é rezar por eles. Nós não temos mundos de correção, quem tem são os bispos. Nós cooperamos. A primeira é rezar por eles, e a segunda é nos bem formar. Porque mesmo que os pastores abrissem a porta do aprisco para que o lobo pegasse as ovelhas seriam duas opções: elas morriam ou elas se defendiam. E uma vez que nós hoje, infelizmente, vemos essa confusão teológica, nós temos que nos fiar aos santos, à igreja, nos fiar àquilo que a igreja sempre creu. Por isso os bons catecismos, a boa Sagrada Escritura, a boa leitura espiritual, os bons livros dos santos, os bons livros dos bons padres, dos bons teólogos. Gente, para mim, existe vou falar de forma pessoal. Quando eu venho aqui à frente falar para vocês que aqui são poucos, mas que quando a gente grava o vídeo e posta ele lá, aumenta bem a visualização.
Tem vídeo que tem mais de 100 visualizações, eu não sei nem por quê, porque não era para ter saído, né? Tem vídeo que tem 55, 40, 30. Quando eu me coloco aqui para falar para vocês, eu coloco a minha alma num pêndulo. Eu coloco a minha alma em um pêndulo. Porque se eu ensino para vocês algo errado, o contrário àquilo que a segurança da igreja sempre ensinou, eu me condeno. Não me condeno propriamente, mas se eu morro após ensinar, eu me condeno, porque eu vou ter cometido um pecado grave. Porque a minha função é estudar antes, saber do que eu vou falar, não por arrogância, mas por responsabilidade. Já que eu me propus a me colocar nesse lugar de quem fala, eu devo cuidar muito, porque falar sobre a fé é grave, é importante. Não se pode falar de qualquer maneira, nem ensinar de qualquer maneira, nem seguir a vida de qualquer maneira. Então, é um risco que nós temos que entender, né? É uma importância. Aos pais, aos que já são pais, por exemplo, o que é a coisa mais importante para os filhos de vocês na criação deles? A fé. É melhor passar fome do que passar fome de fé. É melhor ficar com frio. É melhor morar embaixo da ponte. Porque no final das contas o que vale é a alma. E se nós conseguimos colocar a fé dentro da alma das nossas crianças, mas não conseguimos mais nada, porque as dificuldades da vida não permitem que a gente consiga mais nada. Eu não consigo dar para ela uma boa roupa, a roupa que ela tem é roupa pobre, a casa que ela mora é uma casa pobre, o alimento que ela come é um alimento simples, a escola que ela estuda é uma escola simples, a tecnologia, tudo. Mas se eu pus fé, é o que importa. Porque no final das contas, quando a gente for perante a presença do justo e misericordioso juiz, que é Cristo, o que ele vai olhar é a fé que nós temos e as ações que nós tomamos a partir dessa fé. Então, por isso a gravidade, né? Falar de fé é grave. Nosso Senhor falava de modo claro, com singeleza, e ilustrava a sua linguagem com atos simbólicos, com parábolas ou alusões ao espetáculo da natureza. Aqui é aquilo que eu já expliquei para vocês, da igreja docente e da igreja discente. Por isso que Jesus falava em parábolas para os fiéis, mas para os bispos, né, que eram os apóstolos, falava de forma clara. Isso é fantástico, gente. A Sagrada Escritura mostra isso de uma maneira muito clara. Jesus mesmo fala, né? A eles eu falo em parábolas, mas a vocês eu posso falar às claras. Nem eles entendiam muito bem porquê, né? Nem eles sabiam, mas por que fala às claras conosco? Todos os homens apostólicos falam singelamente, não procuram agradar, mas sim fazer-se compreender e fazer bem. Esse é um ponto. Homens apostólicos é uma expressão, eu não sei de onde surgiu, ela não é uma expressão do livro, eu estava lendo um outro texto, mas agora não me recordo de quem era o texto. Mas achei uma expressão interessante, porque por mais que não sejamos apóstolos, não somos bispos e não somos padres, né? Somos leigos que não têm a obrigação da docência, né? Claro que os pais têm com os filhos, mas eu digo, com a sociedade em geral, nós não temos essa obrigação. Se a gente passa a nossa vida inteira sem ensinar o Evangelho, a gente não vai estar cometendo um pecado grave, porque não é uma obrigação nossa. Claro que a gente faz por uma questão até de caridade e tudo. Mas hoje a gente acaba tendo às vezes que tomar esse papel de homens apostólicos pela crise que a igreja vive de vocações. Faltam sacerdotes. E os nossos sacerdotes, coitados, eles estão esgotados, não dão conta. Então por isso que às vezes a gente toma esse papel, que seria naturalmente dos sacerdotes, né? Mas a gente toma esse papel e vai tentando. Mas aí a gente tem que ter esse cuidado. A gente tem que falar de forma singela. A forma singela é a forma entendível, compreensível para todos, né? Não procurar agradar, porque não adianta eu vir aqui à frente falar uma coisa que eu sei que vai desagradar, não falar uma coisa que eu sei que vai desagradar, porque eu não quero que vocês parem de gostar de mim ou parem de vir aqui. Se um dia eu chegar aqui e não tiver ninguém para me assistir, eu vou ligar a câmera do telefone e eu vou falar como eu tinha que falar. A única coisa que eu vou fazer é ir embora, porque eu gravo da minha casa, né? Não precisa de eu ficar aqui falando para as paredes. Mas
a função, se a minha função, se a nossa função é essa, a nossa função tem que ser feita conforme nosso Senhor quer, e não conforme os homens querem. Nosso Senhor serviu, portanto, dos atos simbólicos, gente. As parábolas são porque nós realmente... O pecado, gente, é uma coisa, né? O pecado, ele causou em nossa inteligência o que a igreja chama de obscurecimento da inteligência. Obscurecimento da inteligência é uma forma bonita que a igreja encontrou para falar que o pecado nos deixou burros. Por isso que a gente tem tanta dificuldade de compreender as coisas sobre Deus. Porque o pecado causou isso em nós. Por isso que à medida que os santos vão ficando mais santos, eles vão ficando mais inteligentes também, né? Eu acho que é São José de Cupertino, quando ele estava no período inicial, né, dos estudos dele, ele já era chamado de burro pelos superiores. Os superiores falavam que ele nunca daria conta, que ele não teria capacidade nenhuma. Ele é o padroeiro dos estudantes, se eu não me engano, por isso, né? O atrasaram várias vezes, mas à medida que São José de Cupertino foi crescendo em santidade, ele foi entendendo as coisas de uma forma iluminativa, ou seja, o próprio Deus, a própria ação do Espírito Santo iluminava a inteligência dele, e ele entendia as coisas sem ter que estudar até às vezes, né? Então, a santidade de São José de Cupertino fez com que ele ficasse inteligente, não o contrário. Porque às vezes a gente se fia muito na razão e esquece da santidade. A fé é um ato da razão. A fé é uma coisa que por isso nós temos que ler, estudar, é um ato da razão. Mas não é um ato puro da razão, porque se ela não é iluminada pela virtude, ela não vai fazer nada, ela não consegue, ela tem um limite. Por isso que Aristóteles, por exemplo, chegou no limite, porque como ele é anterior a Cristo, não tinha a doutrina da igreja, nem Nosso Senhor, ele chegou no limite, ele chegou à ideia de que não, há um único Deus, há um Deus criador de todas as coisas. Ele chegou a ideias muito interessantes sobre a eternidade da alma humana. Só que ele chegou num limite, porque aí faltava o quê? A virtude, a iluminação do Espírito Santo, que só veio depois com o Nosso Senhor. Cristo pregou por primeiro o Evangelho aos pobres, não como um culto à pobreza em si, mas pelo fato de que os pobres, já desapegados dos bens temporais, são mais dispostos a aderir aos bens eternos. É uma forma bonita que o Padre Espirago trouxe para falar o seguinte: quando eu não tenho mais nada, só me resta Deus. E olha, eu acho essa forma de entender a pobreza de uma riqueza muito grande, né? Porque a gente tem uma visão de que a pobreza é a pior coisa que pode nos acontecer hoje no mundo, depois da doença. Mas, gente, a pessoa que é pobre, que sofre e que é doente, para ela virar um santo de último grau, basta pouquíssima coisa. Porque ela está desapegada dos bens mundanos, dos bens próprios do corpo, porque a doença e tudo aquilo. Até mesmo dos bens das pessoas, porque, sei lá, uma pessoa que às vezes perdeu familiares muito rapidamente, não tem... O que arresta? Arresta Deus, só que Deus é tudo, então arresta tudo ainda. Não estou aqui fazendo um culto à pobreza, não estou dizendo para vocês ficarem pobres, não é isso, parar de trabalhar, não é isso. Só estou dizendo que caso as pessoas se encontrem nessa situação e por vários motivos não conseguiram sair totalmente disso e ficaram ali talvez a vida toda, isso não as impede de serem santas de um altíssimo grau e de se salvarem e serem riquíssimas das graças de Deus. O que realmente importa? É o que realmente importa. O pensamento de todos os ensinamentos de Nosso Senhor é: procurai primeiro o reino de Deus. Sempre tudo leva a isso, né? É o eixo central da pregação de Jesus. Cristo ensinou dogmas novos, promulgou uma lei nova e instituiu novos meios de santificação. E é nisso aqui que a gente entra com a defesa muito clara de que Cristo fundou sim uma religião. Por quê? Se Cristo não quisesse fundar uma religião, ele não fundaria o que é característico de uma religião, que é dogma. Toda religião tem algo que ela crê. Um fim, toda religião tem um objeto ao qual ela quer chegar. Os budistas querem chegar no nirvana, por exemplo. Os espíritas querem ir se reencarnando até que eles cheguem a uma perfeição, consigam chegar no céu que eles acreditam. Cada religião tem o seu objeto, seu fim. Cristo também nos deu um fim, o céu.
nessas porcarias de céu do Espiritismo, dá o céu verdadeiro. E nos deu meios de santificação e promulgou uma lei. Né? Quando essa semana eu falava isso, não me recordo aonde, mas quando Cristo promulga a lei e diz: esse eis um novo mandamento, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como de mesmo. Não é isso, né? Ele fala que esse é o principal mandamento. Por que ele fala que é o principal mandamento? Não porque ele abole os outros 9, mas porque pensem o seguinte: se eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu santifico o domingo e eu não uso o nome dele em vão. Então eu cumpro os outros 2, porque os 10 mandamentos, os 3 primeiros são mandamentos referentes a Deus e os outros 7 referentes ao próximo, a mim e ao próximo. E se eu me amo e amo ao próximo, eu não vou desonrá-lo, não vou matar, não vou furtar, não vou pegar contra a castidade, não vou cobiçar as coisas, não vou levantar falso testemunho, e não vou cobiçar a mulher, no caso, não vou cobiçar o próprio próximo, né? Não só a coisa do próximo, mas o próprio próximo. Porque se eu amo, eu não faço isso. Por isso é que Nosso Senhor fala que os 2 mandamentos, que o principal mandamento é esse. Não quer dizer que ele está abolindo os outros. Quer dizer que ele está dando a chave de leitura para os outros. Eu não vou honrar meu pai e minha mãe como... É interessantíssimo isso. No Antigo Testamento a gente vê várias passagens onde eles se honram o pai e a mãe, não porque amam o pai e a mãe, mas porque a lei mosaica mandava honrar o pai e a mãe. Nosso Senhor, ele altera a forma das coisas. A partir de Nosso Senhor eu já honro meu pai e minha mãe, não porque eu sou obrigado, mas porque eu os amo. Não com o amor sentimental, talvez que aquele amor emotivo, mas com o amor cristão, que é o amor do sacrifício. É o amor de entender a minha obrigação e cumpri-la. Então é interessante, essa é a chave de leitura dos mandamentos, na realidade. Essa é a chave. Ensinou, por exemplo, o mistério da Santíssima Trindade. Até então, o mistério da Santíssima Trindade era um pouco imaginado, talvez, no Antigo Testamento, mas de forma muito obscura. O mistério da Santíssima Trindade é o maior mistério que nós temos e, portanto, é o mistério que foi ensinado, talvez, por último, né? Com mais clareza por Nosso Senhor. O juízo final promulgou a dupla lei da caridade, que é essa que eu acabei de dizer, de amar a Deus e ao próximo como a mim mesmo. Aperfeiçoou o decálogo, proibindo até a cólera e as palavras injuriosas. Instituiu o Santo Sacrifício da Missa, os 7 sacramentos, ensinou o Pai Nosso, que é a oração perfeita. Peguem as bem-aventuranças, não são mandamentos, mas a gente as faz, a gente consegue uma santidade mais rápida. Pegue as obras de misericórdia. É muito interessante a gente pensar isso. Nosso Senhor santificava as coisas pelo seu próprio ser, né? Então, antes eles enterravam os mortos, mas agora se enterra os mortos por caridade aos mortos. Então é que muda o objeto. Não se faz só per se, né? Se faz por algo maior. Cristo justificou a sua missão divina e a verdade da sua doutrina com numerosos milagres, com provas da sua onisciência e com a santidade da sua vida. Isso é uma coisa, Jesus fazia milagres para atestar a veracidade da sua doutrina. Eu achava fantástico a onisciência de Nosso Senhor. Os judeus estavam pensando mal dele, o que ele falava? Por que vocês estão pensando isso de mim? Ou respondia o pensamento, né? Eles pensavam algo e Nosso Senhor respondia o que eles tinham pensado. Isso era a forma que Jesus tinha de atestar. O Padre Quevedo, ao qual eu tenho muitas ressalvas, porque ele não era um teólogo tão assim, do que a doutrina, do que a igreja crê, mas ele tinha pontos muito interessantes. Ele falava o seguinte: os milagres são a assinatura de Deus, da qual ninguém nunca poderá falsificar. Por isso que há milagres, Provérbios, se eu não me engano, ou a sabedoria, diz que nós temos que ter uma fé que não é ingênua demais para acreditar em qualquer coisa, mas que também não é complicada demais para não acreditar em nada. Então, tudo que chega à sabedoria, ou é sabedoria, eu acho que é sabedoria mesmo, nos ensina que a gente deve desconfiar no primeiro momento. Então, quando alguém chegar para você e falar assim: olha, eu tive um milagre na minha vida, desconfie no primeiro momento. Você não vai falar com a pessoa: é mentira. Não. Dentro de você fala assim: eu preciso de saber se é.
E a pessoa vai te contar o milagre, e aí a gente vai ter condições de julgar. É o que a igreja faz. Pode cair uma bomba que agora nós todos ficarmos intactos, mas para a igreja reconhecer que isso é um milagre, ela vai investigar, ela vai saber a estrutura do concreto, se não é o concreto, se é uma coisa natural. Então Cristo tinha isso, né? Ele santificava pelos milagres. Os fariseus e escribas o odiavam e o perseguiam, pois Cristo não correspondia à ideia de Messias carnal e temporal, rico e que os daria riquezas, mas nasceu pobre e oculto. Também o odiavam, pois atacava-lhe os vícios, e depois da ressurreição de Lázaro, formaram o projeto de matar Nosso Senhor. Aqui é um ponto, gente. Jesus nasceu pobre e oculto, não porque ele cultua a pobreza, como eu disse a vocês, mas porque ele queria ir contra a ideia do Messias. Lembra que a gente viu, acho que na última aula, que os judeus tinham perdido de novo o reino, né? Que eles já tinham sido reis e perderam, e aí eles tinham aquela promessa de que eles nunca teriam novamente um rei, né? E que o Messias seria o rei dos judeus. Eles esperavam que o Messias viesse para ser esse rei, né? Para ter uma ligação com aquela parte histórica também, e não foi. Jesus era rei por linhagem, tá? Porque eu não me recordo agora se José e Maria, mas José eu tenho certeza que ele era da linhagem de Davi. Então Jesus ele era rei do céu e da terra. Do céu por direito divino, por ser filho de Deus e por consequência Deus, e da terra pela linhagem de Davi, ao qual eu tenho certeza que São José estava ligado, e ao qual eu não tenho certeza de Nossa Senhora, mas acho que Nossa Senhora também era da estirpe de Davi. Não tenho total certeza, mas acho que era. Até nós falamos isso, uma parte do palácio de Davi era o local da manjedoura, onde ele nasceu. Nós falamos isso na última aula, não sei se vocês se recordam disso, mas a manjedoura ela se localizava nas ruínas do palácio de Davi. Olha que interessante, né? A cátedra de Cristo como rei, o trono dele foi a manjedoura, mas era rei. É muito interessante isso. A paixão de Cristo. No domingo antes da festa da Páscoa, Jesus Cristo fez sua entrada solene em Jerusalém, mostrando uma última vez a sua glória, e passou os dias seguintes ensinando em Jerusalém. O domingo de Ramos, Nosso Senhor fez, né, que aquilo acontecesse como uma última tentativa de que eles crescem nele. A gente vê quando Jesus está se encaminhando para Jerusalém, tem uma passagem que eu acho uma das mais lindas, que é quando Nosso Senhor olha para Jerusalém ao longe, né? Ele estava indo em cima de uma montanha, de um morro, e Jesus lamenta sobre Jerusalém, né? Jerusalém, Jerusalém, e ele faz uma lamentação, porque ele já sabia o que ia acontecer. Mas ainda assim Cristo tenta mais uma vez, com a entrada triunfal e com os ensinamentos que ele seguiu ensinando aquele resto de semana. E ainda assim os judeus não creram nele, né? E isso vale para nós, tá, gente? Cristo tenta até o fim da nossa vida. Por isso que quando a gente morre e é condenado, Jesus pode fazer com muita tranquilidade o que Pilatos não poderia ter feito com tanta tranquilidade, que é lavar as mãos e falar: eu tentei de tudo. Porque ele tenta de tudo. Na quinta-feira santa à tarde, Jesus comeu o cordeiro pascal com seus discípulos, instituiu a Eucaristia e depois foi para o Jardim das Oliveiras, onde começou sua agonia. Neste dia, Jesus lavou os pés dos apóstolos para nos ensinar o amor às humilhações e à humildade. No Jardim das Oliveiras, Cristo nos ensina a humildade na oração, o abandono à vontade de Deus e a doçura para com os nossos perseguidores. Só nessas duas frases a gente poderia fazer um retiro espiritual para meditar tudo isso. Mas como a gente não tem tanto tempo, eu só queria dizer 3 coisas aqui importantes. Jesus come o cordeiro pascal para trocar, porque como ele já viu que os judeus o condenariam, então agora ele troca a religião, né? Jesus, se os judeus tivessem aceitado Nosso Senhor, a nossa religião não seria católica, seria judaica, porque seria a religião do Cristo. Mas os judeus condenaram, são deicidas, né, assassinos de Deus, e portanto Nosso Senhor abandona o judaísmo e funda a sua religião, porque aí ele, santificando com a sua doutrina, ele finaliza com o sacrifício dele.
Por isso, gente, que por mais que nós pensemos bem dos judeus, pensemos assim, dos judeus da época de Cristo, mas a religião judaica de hoje não é mais a religião abraâmica. Porque nosso Senhor tirou deles esse direito. Não é Cristo que dá e tira o direito divino. Cristo tirou deles esse direito e colocou o direito como a religião do Deus verdadeiro na Igreja Católica, não mais no judaísmo. Então, cuidado com essa ideia protestante que nós temos hoje, porque os protestantes adoram os judeus como se os judeus fossem os santos de sétima morada e tudo. Não são. São deicidas, mataram o nosso Senhor Jesus Cristo e tinham a opção de não fazê-lo. Então os judeus não têm nada, os judeus de hoje não têm nada a ver com os judeus da época do nosso Senhor. São um povo histórico da antiga aliança só por sangue hoje em dia, não por religião, não por direito divino mais. O direito divino que existia no judaísmo antigo hoje mora na religião católica, porque foi assim que nosso Senhor quis. Então não venerem os judeus como se fossem santos, não são. Nessa briga entre Israel e faixa de Gaza, não tomem partido. São todos errados. O direito de Jerusalém é da igreja. É a igreja que tem direito sobre a Terra Santa, porque é a igreja que hoje tem direito divino da religião de Cristo. Então não tomem partido nessa guerra. Rezem por eles, pela paz entre eles, rezem pelos mortos, para que antes da morte tivessem a oportunidade de se converter. Amem-os, porque nós devemos amá-los, mas não venerem, como infelizmente os protestantes hoje fazem. Porque sabe como que eles tratam os católicos lá? Falo isso porque eu tenho muitos amigos, o Igor, que é seminarista daqui da cidade, estava lá em Jerusalém há 15 dias, mas muitos amigos meus que já foram lá, sabe o que eles fazem com os católicos? Gospem dos católicos, insultam os católicos. Eles não gostam da gente, então não vamos ser trouxa de achar que são santos. Não são, não. São tão ruins quanto. Nessa guerra, nossa função não é venerá-los, é rezar por eles e amá-los com amor cristão, de orar e pedir conversão. O outro ponto que eu gostaria de comentar é ensinar o amor às humilhações. A melhor forma de se santificar, gente, é pelo sofrimento, é pela humilhação. Tem um livrinho que eu vou recomendar que vocês procurem, de São Doroteu de Gaza. Eu acho que ele se chama da pouca consideração sobre si mesmo, uma coisa assim. São Doroteu escreve, eu até conheci esse livro porque o Papa Francisco fez um retiro quando era arcebispo de Buenos Aires com esse livro. São Doroteu escreve justamente que nós não devemos ter consideração nenhuma sobre nós mesmos. Nós não merecemos, nós não devemos querer merecer sermos tratados como reis, porque não é isso que vai nos santificar. O que vai nos santificar é conseguir nos crucificar com Cristo, amar nossas humilhações e amar aqueles que nos humilham. E Cristo aceitou isso tudo justamente para nos mostrar que devemos ser humildes, amar aquilo que Deus nos enviar e amar os nossos perseguidores. Por isso que Cristo é doce com os perseguidores. Quando São Pedro corta a orelha de Malco, Cristo repreende São Pedro. E São Pedro está fazendo isso para defender o nosso Senhor. E o que Cristo faz? Coloca a orelha de Malco de volta, por um milagre, ela volta para o lugar. Cristo mostra a doçura com eles. É assim que nós devemos agir. E o abandono à vontade de Deus. Tem um livrinho de Santo Afonso de Ligório que chama O Tratado da Conformidade com a Vontade de Deus. Essa é a chave da santidade. Se nós aprendermos a agirmos conforme Deus quer, a viver nossa vida e aceitar o que Deus quer na nossa vida, a gente é santo. A gente é santo. Porque é uma questão de fé. Se eu creio que Deus sabe tudo, que Deus é todo poderoso e que Deus me ama, então eu não posso questionar o que Ele me envia. Ser conforme a vontade é uma questão de fé, muito mais do que de caridade ou de humildade, é uma questão de fé. Aceitar benevolamente aquilo que Ele nos envia.
No Jardim das Oliveiras, Cristo foi preso, conduzido à casa do sumo sacerdote e condenado à morte. Na sexta-feira, muito cedo, os judeus conduziram Jesus a Pôncio Pilatos, procurador romano, para fazerem aprovar a sentença de morte. Aqui, pessoal, vocês veem que a gente sai da quinta-feira e vai para a sexta. Já repararam? Sabem quando se tira o Santíssimo do tabernáculo e leva ele tira o Santíssimo do sacrário e leva ele para um lugar à parte, igual esse ano na igreja matriz aqui, foi onde fica Nossa Senhora, se não me engano, né? Aquilo ali é justamente esse movimento que fizeram com Cristo, de tirá-lo do meio dos seus, levaram-no para um lugar escondido, e o correto liturgicamente é, na meia-noite, tirar a adoração e fechar a igreja, para Cristo ficar sozinho, como ele ficou sozinho na noite de quinta para sexta-feira. Tanto é que não é adoração. Falar que a adoração é errado, é vigília. Não estamos lá para adorar Nosso Senhor. Claro que a gente o adora, mas não é a função principal. A gente está lá para fazer companhia ao Nosso Senhor, porque na noite de quinta para sexta-feira ele ficou sozinho. Tem um lugar em Jerusalém onde ele ficou pendurado, né, a noite toda. É terrível. Ver aquilo lá dói o coração. Pôncio Pilatos mandou flagelar a Cristo para apaziguar a cólera dos judeus e quis soltá-lo, porque não o achava culpado. Quando os judeus ameaçaram a Pilatos de denunciarem ao imperador, ele condenou Jesus ao suplício da cruz. O grande pecado de Pôncio Pilatos foi a omissão. O grande pecado dele foi a omissão. Vocês vão ver, gente, uma linha teológica muito pouco defendida, mas tem alguns que defendem que Pilatos se converteu no fim da vida. Não é o que a igreja, de maneira geral, acredita. Tá? Infelizmente, o que a historicidade nos mostra é que, infelizmente, ele se desesperou e suicidou no fim da vida. Mas a esposa dele não. A esposa dele se converteu, foi uma grande católica, depois da morte do Nosso Senhor. Na sexta-feira, ao meio-dia, Jesus foi crucificado sobre o Monte Calvário, fora de Jerusalém, e morreu na cruz às 15 horas. Aqui a gente tem um texto muito interessante. O suplício da cruz era, naquela época, o suplício mais infamante, ou seja, o que mais ofendia, né, e o mais doloroso. Cícero aqui, gente, ele não era católico. Isso aqui é uma parte que a gente tem muito boa de estudos de historiadores não católicos, não cristãos. A igreja tem bastante isso. A igreja hoje em dia estuda bastante eles, porque eles já falavam do Nosso Senhor sem ser de uma visão religiosa, não mostra a verdade histórica do Cristo também. Só se condenavam a ele os maiores criminosos, como os salteadores ou assassinos. Por isso a doutrina do crucificado era um escândalo para os judeus e uma loucura para os pagãos. Lembra lá em São Paulo, quando São Paulo fala que eu prego o Cristo crucificado? Loucura para os judeus, escândalo para os judeus, loucura para os pagãos? Porque tanto para os romanos, que eram os pagãos ou gregos, tanto para os judeus, a cruz era a pior coisa de todas. Quem era crucificado era a pior pessoa que existia. É por isso que é uma loucura. Mas a cruz tornou-se um sinal de honra, orna a coroa dos reis e o peito dos homens ilustres. O primeiro pecado foi cometido junto de uma árvore. Foi na árvore da cruz que se operou a redenção de todo o pecado. Santo Atanásio que dizia. A vida veio de onde viera a morte. Cristo não quis ser decapitado nem mutilado, para mostrar que nunca deve haver cisma na sua igreja. Inclinou a cabeça para nos beijar, estendeu os braços para nos abraçar, abriu o coração para nos amar. Santo Agostinho. O coração de Jesus foi transverberado a fim de que esta ferida nos mostrasse a do seu amor. Não foram os soldados, prestem atenção nisso aqui, não foram os soldados, foi seu amor imenso que o cravou na cruz. Pretende-se que a cruz foi arvorada no lugar da sepultura de Adão, e daí vem que às vezes se colocam caveiras aos pés dos crucifixos. A igreja defende que o túmulo de Adão, pela historicidade dos judeus, os judeus defendiam isso historicamente, né? E aí depois os próprios santos com as pesquisas que fizeram, tudo. A cruz foi colocada onde estava enterrado Adão. E aí há porque aí, gente, quem lê o Evangelho, as narrações da Paixão, vai ver que
houve um tremor de terra, a terra estremeceu, né? Foi um terremoto, houve eclipse, os pássaros, os animais se calaram, os mortos se levantaram, muitos mortos se levantaram na hora da morte de Cristo, né? E aí no local da onde Cristo foi crucificado, há uma fenda, né? Uma rachadura profundíssima na terra, né? Que houve na hora da crucificação, e que aí o sangue de Cristo escorre até onde estava o túmulo de Adão. Olha que riqueza e que perfeição. São os santos e as pesquisas da igreja foram fazendo ao longo do tempo, foram descobrindo isso, né? Só que a igreja defende hoje de forma um pouco, não é dogmático, mas a igreja tem muitas provas de que foi assim, né? Que as coisas aconteceram. O eclipse total do Sol se observou em toda a Terra durante aquelas 3 horas. Ocultou o Sol seus raios por não poder suportar o opróbrio do seu Criador. Autores pagãos, como Flegon, também dão testemunho do eclipse. E hoje os astrônomos, né, obviamente, quando o Padre Francisco escreveu isso, não se havia condição, mas hoje os astrônomos já conseguiram retomar como estava a época e, de fato, houve um eclipse. Pelos cálculos, né, que vamos fazendo, houve um eclipse no momento que a igreja defende, que foi a crucificação até a morte de nosso Senhor. Ao expirar Cristo, a terra tremeu, as rochas fenderam-se, o véu do templo rasgou-se e muitos mortos ressurgiram e apareceram em Jerusalém. Estes milagres converteram muitos acerca da divindade de Cristo. Até hoje, no local da crucificação encontra-se uma profunda fenda entre o local da cruz de Cristo e a do mau ladrão. Essa cruz, essa fenda que eu falei, ela não é no local, ela foi para a esquerda, né, indicando também o abismo ao qual o mau ladrão havia sido condenado, que é o inferno. Jesus na cruz pronunciou 7 palavras: Pai, perdoai-lhes, hoje ainda estará comigo no paraíso, eis aí tua mãe, meu Deus, por que me abandonastes? Tenho sede, tudo está consumado, e Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Eu trouxe uma leitura para a gente aqui complementar, na página 250, não dá para colocar tudo nas folhas, senão eu ia trazer a Bíblia para vocês, né? E aí fica complicado da gente conseguir trabalhar. Deixa eu pegar aqui onde está. Com o clamor violento que Cristo levantou antes de exalar o último suspiro, mostrou que morria voluntariamente. Eu acho isso aqui, eu falo até como biólogo, gente, porque como eu estudei muito sobre a anatomia humana e eu li muito sobre a paixão de Cristo, eu acho isso aqui fantástico, porque teria tido forças para viver ainda mais tempo. Uma pessoa que estava nas condições de Nosso Senhor ele morreu na cruz de uma condição, ele morreu quase por falta de ar, porque pela forma com que ele foi crucificado, ele não tinha condições de respirar. Então, para ele respirar, ele tinha que fazer um esforço, movimentar o corpo dele. Lembrem-se que os pés e as mãos estavam crucificados, para conseguir puxar ar, e aí ele voltava para a posição, e aquele oxigênio é o que ele tinha, né, fazendo isso. Quando a Sagrada Escritura marca bem claro que Nosso Senhor deu um grito, era para mostrar o seguinte: se ele quisesse, ele poderia estar crucificado até hoje, porque ele é Deus, e ele estava se entregando à crucificação por amor a nós, e se entregando à morte. Tanto é que Jesus morre no momento onde ele acha conveniente. A última palavra, tudo está consumado, Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito, a forma como Nosso Senhor fala, entrego o meu espírito, ou seja, Jesus morreu quando ele quis. Quem de nós na hora da morte fala, estou morrendo agora, entrego o meu espírito? Não fala. Os santos que falaram isso porque Nossa Senhora aparecia para eles na hora da morte e falava: você está morrendo. E aí ele fala: não, Nossa Senhora está aqui, eu estou indo, né? Dom Barreto, que foi um bispo que teve no Brasil, que foi o diretor espiritual das aparições de Nossa Senhora das Lágrimas. Na hora da morte dele, os padres estavam reunidos, ele foi um santo bispo, e estavam rezando a Salve Rainha, né, para ele, o terço, finalizando um terço, né, estavam na Salve Rainha, e o rosto dele se ilumina, né, volta à vida, né, o rosto, e ele fala que Nossa Senhora estava no quarto. Ele pede, olha que interessante, ele pede que os padres o ajeitem na cama, porque estava
vai receber Nossa Senhora. Ele manda que os padres se ajoelhem, ele dá a última bênção apostólica, a última bênção episcopal para os padres dele, e ele entrega o espírito dele. Mas ele não morreu porque ele sabia. Nossa Senhora o avisou. E aí ele podia falar: eu entrego meu espírito, porque Nossa Senhora avisou que era agora que ele ia morrer. Cristo não. Cristo entregou quando quis. E se Cristo tivesse quisto ficar lá mais 10 horas, ele ficaria. Porque ele podia. Porque ele é o dominador dos vivos e dos mortos, né? Pela mesma razão, inclinou primeiro a cabeça e só depois exalou o espírito. A cruz não é, pois, apenas o instrumento da morte, é também a cátedra do ensino de Cristo. Aí pregou o amor aos inimigos, a mansidão, a paciência, a obediência, a misericórdia de Deus, a sua bondade, a sua justiça, a sua onipotência, a imortalidade da alma, o juízo particular e a ressurreição dos mortos. A gente consegue perceber, né, e aí nós infelizmente não temos tempo para isso, mas a gente consegue perceber que Cristo ensina cada uma dessas coisas no momento da sua paixão, com a forma de falar, com o que ele fala, com o que ele mostra, com o que ele faz. Ele ensinou toda a doutrina católica ali. Portanto, a cruz é a cátedra de ensino de Cristo. Essa parte toda a gente já falou. Na sexta à tarde, o corpo de Cristo foi descido da cruz e deposto num túmulo cavado na rocha. Esse túmulo pertencia a José de Arimateia. No sábado de Páscoa, a maior festa dos judeus, Jesus repousou no túmulo. E é interessantíssimo isso aqui. Cristo, Nosso Senhor, como que funciona a contagem dos dias da morte, gente? Liturgicamente, né, e antigamente também, o dia não começava na virada da meia-noite. O dia da frente começava às 18 horas. Então, Cristo morre na sexta-feira às 3 horas, fica morto no sábado e ressuscita no sábado após as 18, que já é domingo. Por isso é que a missa do sábado de Aleluia não pode ser rezada antes das 18 horas. Ela tem que ser rezada, a bênção deve começar às 18. Até era um hábito que a igreja tinha, na verdade, às 18 horas, é o horário que acendia o círio pascal, porque é a ressurreição de Cristo. Hoje em dia não tem esse cuidado todo litúrgico, mas é o que seria mais correto ainda. Por isso que Cristo ficou morto 3 dias. E por que ele ficou morto no sábado? Para mostrar aos judeus que não tinha mais motivo da festa. O cordeiro, o noivo da festa, que ele falou lá atrás com os apóstolos, né? Chegará o momento em que vocês não mais meterão. Quem vai na festa de casamento e faz jejum enquanto o noivo está na festa, né? Por isso que não faz sentido que os judeus comemorem a Páscoa mais. Por isso também a Páscoa passa para o domingo, não mais no sábado, como os judeus comemoram até hoje, né? Logo depois da morte de Cristo, a sua alma vitoriosa desceu ao lugar em que se encontravam os justos do Antigo Testamento. Aí aqui a gente tem aquela questão de que este lugar se chamava limbo, né? E aqui o Padre Espirágio faz uma explicação que eu acho fantástica. O limbo é um lugar diferente do purgatório. Em ambos, é verdade, não se vê a Deus, mas no purgatório as almas sofrem penas que não existiam no limbo. Também não se deve confundir com o inferno. Lá também não se vê Deus, mas sofrem-se tormentos eternos e tem a presença dos demônios. Cristo visitou as almas do limbo para eles anunciarem a redenção e o livramento. Então aqui, gente, vamos lá, só para uma catequese básica de lugares, né? Deus criou o mundo. O Jardim do Éden não era um lugar... Era um lugar que estava no mundo, mas que foi suspenso. O Jardim do Éden ainda, a teologia ensina que ele ainda existe em algum lugar, mas Deus não permite que nós o vejamos. E até supostamente Elias, que não morreu, né, foi arrebatado, e Enoque, que não morreu, supostamente estão no Jardim do Éden esperando o momento deles retornarem para a Terra. Isso é uma missão. O purgatório é um lugar contíguo ao inferno, ou seja, há uma parede, de certo modo, que divide o inferno do purgatório. Tanto é que alguns santos dizem o seguinte: as almas que estão no purgatório não veem, mas ouvem os gemidos das almas do inferno. Interessante isso, né? Elas não conseguem ver, mas ouvem os gemidos que estão no inferno, porque é um lugar... O purgatório, ele tem as mesmas penas que o inferno.
só que as penas de lá acabam, porque a hora que purifica a alma vai para o céu. As almas do purgatório são salvas. E o limbo era esse local que as almas dos justos do Antigo Testamento estavam esperando, porque eram santos, mas o céu estava fechado. Não tinham o que purgar, não podiam ir para o inferno, mas o céu estava fechado, não podiam ir para o céu. Então ficavam esperando no limbo, que era um local que tinha uma felicidade terrena, mas que não viam a Deus. E aí, por último, existe uma discussão que eu vou apresentar para vocês, porque vocês podem crer como quiser, se o limbo está fechado ou não. Há santos que defendem que sim, há santos que defendem que não. Há santos que defendem que ele não está fechado porque as almas das crianças que morrem sem batismo vão para o limbo, onde elas têm felicidade, mas não podem ver a Deus porque não foram batizadas. Isso aí é uma discussão teológica, não é nós que vamos resolver, só estou apresentando. Eu, particularmente, se querem a minha opinião, acredito que o limbo existe. Não acho que ele foi fechado. Estou nessa turma dos que acreditam que ele está aberto ainda. E acho que no fim do mundo, conforme eles ensinam, Nosso Senhor vai se revelar para essas almas que estão no limbo e levará eles para o céu. Mas até então, até o fim dos tempos, as almas estão no limbo, é o que eu acredito. Para quem defende o contrário. Bento XVI defendia o contrário, por exemplo. Mas outros muitos teólogos e santos defendiam que estava. Então, assim, uma questão que a igreja não definiu. Na manhã do domingo de Páscoa, antes de nascer do sol, Cristo saiu glorioso do sepulcro por seu próprio poder. O Salvador ressuscitado conservou no corpo as 5 chagas. Seu corpo era resplandecente, sutil, capaz de atravessar obstáculos, ágil e imortal. Cristo ressuscitado conservava as 5 chagas, porque ordenou a Tomé incrédulo que metesse o dedo nas chagas dos cravos e a mão na chaga do lado. Conservou no corpo as chagas como sinais da valentia e da vitória, o mais glorioso ornamento de um herói. Antigamente, quando nós tínhamos heróis de guerra, quando o herói voltava com uma cicatriz, para ele não era motivo de tristeza, era motivo de alegria, sinal de que ele foi de honra. Conservou-as além disso para nos convencer de que não nos esqueceria no céu, porque nos tinha inscrito nas mãos com o seu próprio sangue, para apresentar continuamente a seu Pai o preço da nossa redenção e renovar assim no céu, de modo permanente, o sacrifício da cruz. Jesus conservou a chaga do lado, do coração no caso, para indicar quanto seus sofrimentos nos facilitaram o acesso ao seu coração. Pensemos nisso, o coração de Jesus está aberto mesmo, não é só uma figura de linguagem. O coração de Jesus foi aberto por uma lança que perfurou de um lado até furar o coração. Ele está aberto para nós. O Salvador ressuscitou para demonstrar sua divindade e a certeza da nossa ressurreição. Cristo tornou-se primícia, ou seja, o primeiro dos que dormem, e é o nosso modelo em tudo. Olha, isso aqui é fantástico. É o nosso modelo em tudo. Do mesmo modo que Cristo, nosso chefe, ressuscitou, assim ressuscitaremos nós todos. Pessoal, deixa eu explicar a vocês, a gente vai entrar nisso mais para frente, mas para não ter dúvida, a gente sempre fala do juízo particular na hora da morte e o juízo final, E aí, qual que é um erro, que muitas igrejas protestantes têm isso, acreditam que a alma morre, fica dormindo no túmulo e no juízo final todo mundo é julgado. Não é assim. Quando a gente morre, imediatamente à morte nós somos julgados. Por mais bonito que pareça, não é igual ao Alto da Compadecida, tá, gente? Nós recebemos uma iluminação de Deus, conhecemos todos os nossos pecados, todas as nossas virtudes, toda a graça, somos julgados e vamos cumprir nossa pena. Se é o inferno, eterna. Se é o céu direto, que é raríssimo, vamos lá para o céu direto, e o purgatório, a gente já sabe quanto tempo, tudo. No purgatório a gente ama as penas, porque as nossas penas vão nos permitir conhecer a Deus. Esse é o juízo particular que toda alma recebe no momento da morte. O juízo final, ele vai funcionar como juízo particular para os que estarão vivos na hora do juízo final, e ele vai funcionar como uma retificação do que a gente já tinha sido julgado para os que já morreram. E aí no juízo final nós teremos o que a gente fala da ressurreição dos corpos. A gente crê isso.
no credo a gente reza isso, né? Ressurreição da carne. O que é essa ressurreição da carne? Essa ressurreição da carne nada mais é do que o momento em que nossa carne, nosso corpo, se juntará a nós na nossa pena, seja ela a pena do inferno. Então, no inferno hoje as almas estão pagando apenas na alma, mas o corpo irá para o inferno no juízo final também penar eternamente sua condenação. Da mesma forma que nosso corpo será glorioso, parecido com o de Cristo, na ressurreição, se nós formos para o céu. No juízo final, o purgatório será fechado, assim como o limbo, né? O purgatório é certeza, tá, gente? O limbo é o que eu falei, é o que eu acredito. As almas, elas cumprirão algumas, né? Infelizmente tem alma que está condenada a pagar no purgatório até o fim dos tempos. Até o fim dos tempos ela vai lá penar sua pena, né? Pagar sua pena. No fim dos tempos todas as almas estão no purgatório, vão ser tiradas, o corpo vai ser ressuscitado, elas vão para o céu em corpo e alma. Basicamente é isso, que é o juízo final, né? Essa é a diferença do juízo particular, do juízo final, da ressurreição da carne, etc. Deu para entender essa parte? Porque essa parte é um pouquinho mais complexa, essa parte do juízo final. Eu me perdi, deixa eu ver se eu lembro onde eu estava. O Salvador ressuscitado permaneceu 40 dias na terra e apareceu muitas vezes aos apóstolos. Cristo apareceu à sua mãe, aos apóstolos, a São Pedro, às mulheres, enfim, né? Então Cristo teve esse cuidado de aparecer várias vezes, né? Para mostrar para os outros que, olha, eu ressuscitei mesmo, né? Não é um fantasma como os apóstolos creram no primeiro momento. A última aparição foi, por consequência, a da ascensão. No 40º dia, depois da ressurreição, Cristo elevou-se do Monte das Oliveiras para o céu e está sentado à mão direita de Deus Pai. Subiu ao céu no mesmo local onde havia começado a sua paixão, para nos mostrar que o caminho dos sofrimentos também é o do céu. Faltou um aí. Subiu ao céu não como Deus, mas como homem, porque como Deus não o tinha jamais abandonado. Só um ponto, tá, gente? Jesus, ele estava aqui na terra, mas ele também tinha essa presença no céu, não abandonou o céu e veio para cá. Subiu ao céu por seu próprio poder próprio, sem auxílio estranho ou externo. Nossa Senhora, por exemplo, gente, ela foi assunta no céu. Ela é diferente de ascender, né? Ascender ao céu é subir ao céu por sua própria força. Nosso Senhor não precisou que os anjos o pegassem e levassem. A Virgem Santíssima não. Ela foi assunta. Os anjos a levaram para o céu. É diferente, tá vendo? Foi pelo poder da Virgem Maria. Nosso Senhor foi por seu próprio poder. Não sobre um carro como Elias, nem sustido por anjos como o profeta Abacuque, etc. Jesus Cristo levou consigo as almas que tinham libertado do limbo, né? Isso é muito bonito também. Desde aquele momento, Jesus Cristo, apesar de suas aparições a vários santos, nunca mais desceu corporalmente à terra, exceto na Santa Missa, onde ele desce em corpo na Eucaristia. Até ficou um pouco pode até herético, porque não desce em corpo na Eucaristia, a Eucaristia se torna Cristo, né? Porque senão a gente podia entender como uma empanação, que é o que os luteranos creem, né? Que o Cristo está dentro do pão, como se fosse um recheio, não é isso? Cristo não desce no pão, não. O pão se torna o Cristo. Cristo toma o pão em totalidade e aquilo lá não é mais pão, é Cristo, né? Só sobre a aparência de pão, só para não ficar nenhum risco de dúvida, né, nesse ponto. Cristo subiu ao céu para fazer entrar a sua humanidade na glória, para enviar o Espírito Santo a fim de interceder por nós junto ao Pai e para nos abrir o caminho do céu. Cristo está sentado à direita de Deus, quer dizer que enquanto homem possui no céu o mais alto grau de glória e o mais alto poder sobre as criaturas. Vou fazer mais uma leitura que vai nos ajudar a compreender. Página 257. Colocamos à nossa direita aquele a quem, de modo especial, queremos honrar. Isso é um hábito que no Brasil não existe, gente, mas que geralmente é assim. Famílias muito numerosas, por exemplo, quem se sentava à direita do pai era o primogênito. E por direito, antigamente, no direito jurídico, era ele que tinha direito sobre as coisas do pai. Então o pai morria, quem dava conta. Inclusive, quem mandava no lugar da mãe era o primogênito, né?
Era assim que se funcionava no direito antigo. Por isso que o pai colocava na cabeceira da mesa e à direita o filho primogênito, o homem, né? Então, só para vocês entenderem que há esse hábito, né? Por isso que Nosso Senhor fala tanto isso à direita do Pai. As palavras Cristo está sentado à direita do Pai não significam, pois, que Cristo, na sua humanidade, tem o primeiro lugar de honra junto de Deus. Está, portanto, acima de todos os anjos. À direita do Pai, outra coisa não é senão a felicidade eterna. À esquerda é a infelicidade eterna destinada aos condenados. Por isso que o mau ladrão estava à esquerda, porque ele foi condenado. Por isso que a rachadura foi para a esquerda, para mostrar isso. Não quer dizer aqui, gente, que a gente tem de forma prática, né, a direita ou a esquerda, não é isso. Entender que estar à direita é o mesmo que estar nos caminhos de Cristo, estar à esquerda não estar nesses caminhos, né? Só se salva quem está à direita, quem está no caminho do Nosso Senhor. Não sendo Deus Pai corporal, não tem direita. Essa expressão designa, pois, a glória da divindade da qual a humanidade do Filho tomou posse. A expressão está sentado significa que Jesus Cristo possui a autoridade real e judiciária. Os reis, com efeito, estão também em seus tronos quando exercem o poder e recebem as homenagens dos seus súditos. Os juízes também pronunciam as suas sentenças sentados. Assim também o confessor, o padre, né, quando está no confessionário, né, gente? E Jesus Cristo diz de si mesmo que será sentado no juízo final, ou seja, esse fato de estar sentado é como os reis e os juízes proferem no seu poder, e Cristo é rei e juiz. Por isso, Jesus Cristo diz no momento da sua ascensão: todo o poder me foi dado no céu e na terra, eis porque todas as criaturas o devem adorar. Está finalizando já, praticamente. No 10º dia depois da ascensão, ou seja, no 50º dia da sua ressurreição, Jesus Cristo enviou o Espírito Santo aos seus apóstolos. O Espírito Santo desceu sobre os apóstolos um domingo às 9 da manhã. Os fenômenos que acompanharam a descida do Espírito Santo simbolizam as operações do Espírito Santo. O vento impetuoso significa o robustecimento da vontade, tornar a vontade forte, né? O fogo, a iluminação da inteligência, as línguas, o dom das línguas concedidos aos apóstolos e a difusão do Evangelho entre todas as nações. O Pentecostes é o dia do envio da igreja, porque 3.000 fiéis entraram nela nesse dia pelo batismo. O Pentecostes, em que os apóstolos receberam o dom das línguas, faz contraste com a Torre de Babel, em que as línguas foram confundidas. E aqui, gente, eu tenho a obrigação de ensiná-los um cuidado que devemos ter com a banalização do Espírito Santo. Tem um livro do padre Antônio Rui Marim, se eu não me engano, ou é dele ou é do Dom Columba Marmion, não sei exatamente qual dos dois que é. Chama assim Espírito Santo Grande Desconhecido. Por que tem esse nome? Porque, de fato, nas Sagradas Escrituras, a gente fala do Espírito Santo o tempo inteiro, mas ele é o que menos aparece enquanto característica, né? O Filho, o Evangelho inteiro é sobre o Filho, então a gente o conhece muito bem. O Pai, o Antigo Testamento inteiro fala do Pai, então também a gente tem um certo conhecimento maior do Pai. O Espírito Santo não. Então a gente tem que tomar muito cuidado para não pecar gravemente ao banalizar o Espírito Santo e falar que qualquer coisinha na nossa vida é inspiração do Espírito Santo. O Espírito Santo tem mais o que fazer. O Espírito Santo não vai ficar, eu estou em dúvida se eu uso a caneta vermelha ou a caneta azul. Eu decidi usar a vermelha. O Espírito Santo que me inspirou. Não, já não funciona assim. Se fosse assim, para que a gente tem inteligência, então? Para que Deus nos deu um cérebro e uma virtude? Outra coisa, cuidado com uma heresia muito ensinada hoje em dia, condenada por vários papas, da ideia de um novo Pentecostes. Usar essa expressão novo Pentecostes para pedir que o Espírito Santo venha, ok. Ela não com a intenção de ter um novo Pentecostes, não é propriamente herética, mas é perigosa. Se eu defendo, prestem muita atenção, que precisa de um novo Pentecostes, quer dizer então que o Pentecostes falhou, que o Pentecostes anterior perdeu seu poder. O Espírito Santo fez um trabalho meia boca 2.000 anos atrás que agora é preciso fazer de novo. Então isso aí acaba a nossa fé, porque qual é a nossa fé? Que quem guia a igreja é o Espírito Santo.
Que quem consola os fiéis? O Espírito Santo. Que quem ilumina a fé? O Espírito Santo. Que quem dá as virtudes e comunica os sacramentos? O Espírito Santo. Então, se eu defendo a ideia de que precisamos de um novo Pentecostes, me desculpe, não precisamos não. Isso é errado. É herético. O Papa Pio XII fez, eu acho, o último a condenar, mas já tinham condenado antes, né? Porque isso vem muito das igrejas evangélicas, falam muito isso, que precisa de um novo Pentecostes, Eles precisam mesmo, porque como a igreja deles não está ligada à vinha verdadeira, a igreja vai morrendo, né? Porque está sem seiva. Que nós só temos na nossa igreja porque nós estamos ligados ao tronco que é Cristo e a igreja. Mas não precisamos não, gente. Por último, no fim do mundo, Jesus Cristo voltará a fim de julgar todos os homens. Sobre o julgamento de Cristo, como eu disse, já teremos tido, acredito eu que a gente já tenha ido, né? E vai ter o julgamento particular, se tivermos morrido. Se não, seremos julgados lá mesmo, e aí a gente já recebe a pena e já vamos para frente, né? E a vida que segue. Ou é melhor, a eternidade que segue. Uma última coisa sobre o julgamento, gente, é só aquela consideração importante, nós devemos ter das virtudes de Cristo. Cristo, por ser Deus, não pode errar. E, portanto, ele não pode ser nem mais justo, nem mais misericordioso. Se fosse mais justo, pesaria a mão nas penas, né? E, portanto, ele seria injusto e tirano, e, portanto, seria um erro e ele não seria Deus, né? O que não pode acontecer. Ou, se ele fosse mais misericordioso, ele, entre aspas, passaria a mão na nossa cabeça, seria também injusto, o que também não poderia acontecer, porque ele é Deus, portanto, perfeito, não pode errar. Certo? Na próxima, a gente já sai dessa parte mais da vida de Jesus, acabou aqui, não há mais, e aí a gente vai falar já de pontos de vista mais de teologia, de coisas mais, agora a gente muda um pouco de assunto, a gente finalizou essa parte, beleza?